Você já reparou como a gente ouve os nomes dos discípulos aos montes na igreja, mas quase ninguém conta direito como a história deles realmente terminou? É como assistir a um filme incrível e pular direto os créditos. Fica aquela sensação chata de que faltou a peça mais importante do quebra-cabeça. A maioria só conhece os milagres e as pregações, mas ignora o preço real que esses homens pagaram por seguir Jesus. E sabe o mais curioso? O fim deles não foi um acidente trágico do destino. Foi uma escolha consciente. Historiadores antigos, até os que não acreditavam em Deus, deixaram registros que comprovam. Eles não morreram por uma lenda inventada. Eles morreram porque presenciaram algo real. Mas calma. Antes de você pensar que vai ouvir só datas frias e nomes esquecidos, prepara o coração. Porque o que eu vou te mostrar muda completamente a forma como você enxerga a Bíblia. Vou te contar como um deles saiu ileso de um barril de óleo fervente, como outro atravessou o mundo antigo a pé e como a execução do primeiro apóstolo acabou salvando a vida do próprio carrasco. É o tipo de relato que parece ficção, mas tem documentos de primeira mão para provar. E se você ficar até o final, vai entender por que o único que não foi morto talvez tenha sido o que mais carregou peso por dentro. A pergunta que não quer calar é: o que faz um homem comum trocar segurança, família e a própria vida por uma causa que o império inteiro considerava perigosa? A resposta está nos detalhes que a história tradicional escondeu. E para começar a desvendar isso, precisamos voltar a Jerusalém, no ano 44 d.C., quando o primeiro sangue foi derramado e um soldado romano tomou a decisão mais insana da carreira dele. Bora entender o que aconteceu com Tiago. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago foi o primeiro dos 12 a cair, e a Bíblia registra isso de forma quase seca. Matou a espada, em Atos 12, versículo 2. Sem drama, sem detalhes. Mas o contexto grita: estamos em Jerusalém, ano 44 d.C., sob Herodes Agripa I, neto do mesmo Herodes que mandou matar bebês em Belém. Perseguição não era só política, era estratégia. Eliminar líderes do movimento de Jesus agradava aos religiosos e silenciava o povo. Tiago, pescador galileu, irmão de João, virou alvo prioritário, e o império não poupou. Execução sumária, sem julgamento público. Só que a história não termina no versículo. Eusébio, historiador do século IV, preservou um detalhe que muda tudo. O soldado encarregado de levar Tiago ao local da execução testemunhou sua postura serena, sem medo, sem revolta. Algo naquela fé bateu forte. No caminho, o homem se declarou cristão. Resultado, foi executado junto com o apóstolo no mesmo dia. Pensa nisso. A primeira morte registrada de um discípulo não gerou só luto, gerou conversão. O carrasco virou mártir. Isso não é lenda, é registro histórico. E mostra que o evangelho avançava justamente onde tentavam apagá-lo. Agora, reflete comigo. Se Tiago tivesse negociado, pedido clemência, talvez estivesse vivo. Mas ele escolheu coerência, e essa escolha ecoou. A igreja de Jerusalém, mesmo sob pressão, não parou. Pelo contrário, cresceu. E o próximo nome da nossa lista era o mais famoso de todos, o que andou sobre as águas, o que negou Jesus 3 vezes, mas que ouviu do Mestre: apacenta as minhas ovelhas. Pedro. E o fim dele? Foi profetizado pelo próprio Cristo. Quer entender como uma profecia se cumpriu em Roma, sob Nero, de um jeito que ninguém esperava? Fica comigo, porque o próximo tópico vai te arrepiar. Pedro era o protagonista dos discípulos. Falava primeiro, errava alto, negou Jesus 3 vezes numa noite fria, mas foi escolhido como pedra angular da igreja. E o fim dele foi profetizado antes de acontecer. Em João 21, versículos 18 e 19, Jesus disse: quando envelheceres, estenderás as mãos e outro te levará para onde não queres.
João explica, era sobre o tipo de morte que Pedro enfrentaria. Profecia não é adivinhação, é promessa com data marcada. E ela se cumpriu em Roma, por volta do ano 64 d.C., sob a perseguição brutal de Nero. Pedro foi preso, condenado à crucificação. Mas aqui entra um detalhe que arrepia. Segundo Orígenes, citado por Eusébio, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Motivo? Não se achava digno de morrer na mesma posição que Jesus. Imagina só, mesmo diante da morte, humildade. E tem mais. Antes da execução, a tradição conta que Pedro tentou fugir de Roma. No caminho, teve uma visão. Jesus caminhando na direção oposta, entrando na cidade. Senhor, para onde vais? Perguntou. Vou ser crucificado novamente, respondeu. Pedro entendeu o recado. Voltou, enfrentou o martírio e selou seu legado. Agora pensa, o homem que tremeu diante de uma serva, anos depois, encara o império mais poderoso da época sem piscar. O que muda um cara assim? Experiência real com o divino. E o impacto disso? A Igreja de Roma, que ele ajudou a fundar, se tornou um dos pilares do cristianismo. Mas Pedro não estava sozinho nessa jornada. Seu irmão na fé, André, também carregou uma cruz, literalmente. E o fim dele foi numa cruz em formato de X, na Grécia, pregando por 2 dias enquanto o corpo falhava. Quer saber como um homem comum virou símbolo de uma nação inteira? O próximo tópico revela a história de André. André era irmão de Pedro e, curiosamente, foi ele quem levou o irmão mais famoso até Jesus. Isso está registrado logo no início do Evangelho de João, capítulo 1. Mas ao longo da história, André acabou ficando na sombra, como aquele amigo que apresenta o talento e some nos créditos. Só que o fim dele prova. Protagonismo não se mede por holofote, se mede por coerência. Por volta do ano 60 d.C., em Patras, na Grécia, André foi condenado à crucificação. Mas ele fez um pedido inusitado. Não queria uma cruz igual a de Cristo, por não se achar digno. Foi assim que nasceu a Cruz de Santo André, em formato de X, conhecida tecnicamente como Crux decussata, símbolo que hoje está até na bandeira da Escócia. Mas o que poucos sabem é que André não morreu rápido. Segundo relatos patrísticos, ele ficou amarrado naquela cruz por 2 dias inteiros. E mesmo com o corpo falhando, a boca não parava. Pregava para quem passava, explicava a fé, respondia perguntas. A multidão começou a se aglomerar, comovida. O governador romano, pressionado, tentou soltá-lo no 2º dia, mas André recusou. Escolheu terminar o que começou. Agora reflete, que tipo de convicção faz um homem recusar a saída quando a porta se abre? André não era teólogo de gabinete, era pescador que virou mensageiro. E sua mensagem ecoou tanto que, séculos depois, nações inteiras adotaram seu símbolo como identidade. Mas ele não foi o único a levar o evangelho para terras distantes. Enquanto André impactava a Grécia, outro discípulo, também chamado nos primeiros capítulos de João, seguia rumo à Ásia Menor. Um homem de Betsaida, como Pedro e André, mas com um fim cercado de mistério e debates históricos. Quer descobrir o que aconteceu com Filipe? O próximo tópico revela os detalhes e as polêmicas dessa jornada. Filipe foi um dos primeiros a ouvir o segue-me de Jesus, e isso está registrado logo no Evangelho de João, capítulo 1. Era de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André, o que mostra como o chamado do Mestre começou em círculos próximos entre conhecidos. Mas, diferente dos irmãos pescadores, Filipe passou grande parte da história como aquele nome que todo mundo reconhece, mas sabe pouco sobre a trajetória. Foi um dos 12, viu milagres, participou de momentos-chave, mas os registros sobre seu ministério pós-ressurreição são mais escassos.
E isso já nos ensina algo. Nem todo discípulo deixou um rastro documentado, mas todos deixaram legado. A tradição histórica mais consistente coloca o fim de Filipe em Hierápolis, cidade da região que hoje é a Turquia, por volta do ano 80 d.C. Ele teria pregado ali por anos, confrontando idolatria e anunciando Jesus como caminho. Quanto ao método da execução, as fontes divergem. Alguns relatos falam em crucificação, outros em enforcamento. Mas há um ponto de atenção importante. Felipe, o apóstolo, é frequentemente confundido com Felipe, o diácono, personagem diferente mencionado em Atos dos Apóstolos. Essa confusão gerou séculos de interpretações misturadas. Por isso, a tradição mais aceita, e a que a historiografia séria considera, é a que localiza o apóstolo em Hierápolis, pregando até o fim. Agora, reflete comigo. Por que alguns nomes da Bíblia chegam até nós com detalhes vívidos, enquanto outros parecem ter sido apagados pelo tempo? Talvez porque o foco das Escrituras não seja celebrar indivíduos, mas apontar para Deus. Filipe não precisou de holofote, precisou de fidelidade e foi fiel. Mas ele não estava sozinho nessa missão de levar o Evangelho para além das fronteiras. Enquanto Filipe impactava a Ásia Menor, outro apóstolo, conhecido inicialmente pelo ceticismo, seguia rumo a uma das regiões mais hostis do mundo antigo. Um homem que começou dizendo: "De Nazaré pode sair algo de bom?" e terminou como fundador de uma das igrejas mais antigas do planeta. Quer saber o fim brutal de Bartolomeu? O próximo tópico revela e alerta: não é para estômagos fracos. Bartolomeu, também chamado de Natanael nos evangelhos, chegou até Jesus com ceticismo declarado. "De Nazaré pode sair algo de bom?" perguntou ele conforme João, capítulo 1, versículo 46. Jesus, ao vê-lo, disse: "Ali está um homem sem falsidade." Que contraste! O cara que duvidou foi elogiado justamente pela sinceridade. E essa honestidade marcou toda a trajetória dele. Bartolomeu não era do tipo que seguia a multidão. Precisava ver para crer. Mas quando creu, foi até o fim. Literalmente. O fim dele foi na Armênia e foi o mais brutal desta lista inteira. Segundo o martirológio romano e a tradição da Igreja Apostólica Armênia, uma das mais antigas do mundo, com mais de 1700 anos de história contínua, Bartolomeu foi esfolado vivo antes de ser decapitado. É difícil ler isso sem sentir um frio na espinha. Mas pensa no simbolismo. O homem que começou duvidando que algo de bom pudesse vir de Nazaré terminou como um dos fundadores da fé cristã numa das nações mais antigas do planeta. A igreja que ele ajudou a estabelecer existe até hoje. Isso não é lenda, é memória viva. Agora reflete comigo, que tipo de transformação faz um cético virar mártir? Não foi discurso bonito, foi encontro real com Cristo. Bartolomeu não morreu por uma ideia, morreu por uma pessoa que ele conheceu. E o legado dele ecoa até hoje na Armênia, onde seu nome é venerado como pilar da fé. Mas ele não foi o único a trocar a segurança pelo Evangelho em terras distantes. Enquanto Bartolomeu impactava o Cáucaso, outro discípulo, ex-cobrador de impostos, seguia rumo a regiões igualmente desafiadoras. Um homem que era rejeitado pela sociedade judaica, mas que Jesus chamou enquanto contava moedas. Quer saber o fim de Mateus e por que a tradição é unânime sobre o martírio dele, mesmo com detalhes divergentes? O próximo tópico revela: Mateus. Antes de ser apóstolo, Mateus cobrava impostos para Roma em Cafarnaum. Um trabalho que fazia dele um pária social entre os judeus da época. Cobrador de imposto era visto como traidor, colaboracionista e ainda por cima cobrava a mais para embolsar a diferença. Mas Jesus o chamou enquanto ele estava sentado na mesa de cobranças. Mateus levantou e foi.
Simples assim. Isso está em Mateus, capítulo 9, versículo 9. E esse homem, rejeitado por muitos, foi escolhido para escrever o evangelho que abre o Novo Testamento, conectando Jesus diretamente à promessa feita a Abraão. Sobre o fim de Mateus, a tradição é menos precisa do que nos casos anteriores. Clemente de Alexandria e o martirológio romano concordam num ponto. Ele foi martirizado, provavelmente por espada, mas divergem no local, Etiópia ou Pérsia, dependendo da fonte que você consulta. O que chama a atenção é isso. Não existe nenhuma versão histórica séria que diga que Mateus morreu de velhice, na cama, rodeado de conforto. A unanimidade é o martírio. O homem que documentou com tanto cuidado a genealogia e as profecias sobre Cristo não deixou muitos detalhes sobre o próprio fim. Ironia? Talvez. Ou apenas humildade. Agora, reflete comigo. Por que Deus escolheu um cobrador de impostos, alguém desprezado pela própria comunidade, para registrar o evangelho mais conectado às escrituras judaicas? Talvez para mostrar que ninguém está fora do alcance da graça. Mateus não precisou de currículo, precisou de disponibilidade, e foi disponível até o fim. Mas ele não foi o único a trocar o conforto pela missão. Enquanto Mateus impactava regiões distantes, outro discípulo, conhecido como o incrédulo, seguia rumo a um dos lugares mais remotos do mundo antigo. Um homem que exigiu ver para crer, mas que acabou levando a fé a quem nunca tinha ouvido falar de Jesus. Quer saber como Tomé chegou à Índia e por que seu túmulo é venerado até hoje? O próximo tópico revela essa jornada épica. Tomé ficou marcado como o incrédulo, aquele que disse, se eu não vir as marcas dos pregos, não creio, conforme João, capítulo 20. Mas aqui vai um pulo do gato. O mesmo homem que exigiu provas foi o que viajou mais longe entre todos os 12. Enquanto Pedro foi para Roma e André para a Grécia, Tomé atravessou o mundo conhecido e chegou à Índia. Por volta do ano 72 d.C., em Mylapore, hoje parte de Chennai, ele foi perfurado por lanças enquanto orava num monte. O cético virou pioneiro, e o legado dele ainda está de pé. Quando missionários portugueses chegaram à Índia no século XVI, encontraram comunidades cristãs já estabelecidas, com liturgia própria e tradições antigas. Esses cristãos afirmavam com orgulho descender diretamente da pregação de Tomé. Não era lenda, era memória viva. Em 1986, o Papa João Paulo II visitou o túmulo de Tomé em Chennai e reconheceu formalmente essa tradição. Pensa nisso. Um homem que duvidou da ressurreição acabou fundando igrejas que duram 2 milênios. Às vezes, Deus usa nossas perguntas para nos levar mais longe do que as certezas. Agora, reflete comigo. Que tipo de fé transforma dúvida em missão transcontinental? Tomé não superou o ceticismo com discurso, superou com encontro. Ele não precisou de respostas prontas, precisou de presença. E foi fiel até o fim, do outro lado do mundo, longe de tudo o que conhecia. Mas ele não foi o único a viver entre contrastes. Enquanto Tomé impactava a Índia, outro apóstolo, menos conhecido, assumia uma das posições de maior visibilidade e risco do cristianismo primitivo, líder da igreja em Jerusalém, a mesma cidade onde Jesus foi crucificado. Quer saber como Tiago, filho de Alfeu, foi jogado do templo, apedrejado e ainda teve sua morte confirmada por um historiador que não acreditava em Cristo? O próximo tópico revela. Tiago, filho de Alfeu. Atenção aqui, existe mais de um Tiago entre os 12, e esse é Tiago, filho de Alfeu, distinto do primeiro mártir que vimos lá no início. A tradição o chama de Tiago o Menor, provavelmente para diferenciar. Ele se tornou bispo de Jerusalém, líder da comunidade cristã, exatamente na cidade onde Jesus foi crucificado. Posição de altíssima visibilidade e altíssimo risco.
Por volta do ano 62 d.C., foi levado ao topo do templo e jogado abaixo. Sobreviveu à queda. Foi apedrejado. Ainda permanecia vivo. E aí, um homem presente usou um bastão de lavadeiro para dar o golpe final. Brutal? Sim. Mas há algo ainda mais impactante nessa história. O que torna esse caso único nesta lista é que não dependemos só de fontes cristãs para confirmá-lo. Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, que não era cristão e não tinha interesse em promover o movimento de Jesus, registrou a morte de Tiago nas Antiguidades Judaicas, livro 20, capítulo 9, versículo 1. Joséfo o descreve como irmão de Jesus, o chamado Cristo, e relata que foi condenado por Ananias, o sumo sacerdote, e apedrejado. Pensa nisso. Um historiador cético, sem agenda teológica, confirmou a execução de um dos seguidores de Cristo. Isso não é pouca coisa, é evidência externa. Agora reflete comigo. Por que Deus permitiria que um líder tão central fosse morto de forma tão violenta justamente em Jerusalém? Talvez para mostrar que o Evangelho não depende de estruturas humanas, mas de convicção inabalável. Tiago não morreu escondido, morreu em público, e sua morte foi documentada até por quem não acreditava na mensagem. Mas ele não foi o único a viver entre tensões políticas e fé. Enquanto Tiago liderava em Jerusalém, outro apóstolo com um passado de resistência armada seguia rumo a terras distantes. Um homem chamado Simão, o Zelote, que provavelmente sonhou com revolução, mas acabou pregando um reino que não era deste mundo. Quer saber o fim brutal de Simão e por que a documentação sobre ele é a mais escassa entre todos os 12? O próximo tópico revela: Simão, o Zelote. O nome já carrega a história. Zelote, do grego zelotes. Era como se chamavam os membros de um movimento político-religioso do primeiro século que pregava resistência armada à ocupação romana em Israel. Não eram apenas fervorosos na fé. Eram radicais, dispostos à violência pela independência. E Jesus escolheu um deles para estar entre os 12. Pensa no contraste. Na mesma lista, colocou Simão, o revolucionário, e Mateus, que cobrava impostos para os romanos. 2 inimigos naturais, lado a lado, aprendendo a seguir o mesmo Senhor. Isso não é coincidência, é estratégia divina. A tradição histórica indica que Simão foi para a Pérsia, onde teria sido martirizado junto com Judas Tadeu, que veremos no próximo tópico. O método registrado pelo martirológio romano, cerrado ao meio. É a imagem mais extrema desta lista inteira, apresentada sem glamour nas fontes antigas. Mas aqui vai um detalhe importante. Fora o nome e o epíteto, o Novo Testamento não diz quase nada sobre Simão, além das listas dos apóstolos. A documentação é a mais escassa entre todos os 12. O homem que provavelmente chegou ao movimento de Jesus sonhando com revolução armada saiu da história quase sem rastro, exceto pelo fim que a tradição registrou. Agora, reflete comigo. Por que Deus incluiria um ex-revolucionário no time dos 12? Talvez para mostrar que o reino dele não se constrói com espadas, mas com sacrifício. Simão não morreu lutando contra Roma. Morreu pregando um reino que Roma não podia tocar. E o legado dele não está em crônicas detalhadas, mas na coerência de quem trocou a violência pela verdade. Mas ele não estava sozinho nessa missão. Na Pérsia, ao lado dele, estava outro apóstolo, também chamado Judas, mas não o traidor. Um homem que fez uma pergunta profunda a Jesus: por que te revelarás a nós e não ao mundo? Quer saber o fim de Judas Tadeu e por que a Igreja Armênia o venera como cofundador da fé cristã? O próximo tópico revela: Judas Tadeu. Primeiro,
Deixa eu te poupar de uma confusão clássica. Este não é Judas Iscariotes. São 2 Judas diferentes entre os 12, e isso a Bíblia deixa claro nas listas dos apóstolos em Mateus e Marcos. Judas Tadeu também é chamado de Lebeu em alguns manuscritos, e aparece como autor da epístola que leva seu nome. Foi ele quem, em João capítulo 14, fez uma pergunta que ecoa até hoje. Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu falando sobre amor, obediência e presença. Tadeu não queria espetáculo, queria intimidade, e viveu como quem entendeu a resposta. A tradição histórica indica que Judas Tadeu trabalhou junto com Simão, o Zelote, na Pérsia, e que os 2 foram martirizados no mesmo lugar e na mesma ocasião. O método atribuído ao fim dele varia conforme a fonte. Alguns falam em flechas, outros em golpes de machado. O que importa não é o detalhe do instrumento, mas a coerência do fim. Ele não negociou a fé. A Igreja Apostólica Armênia, a mesma que venera Bartolomeu, inclui Judas Tadeu como cofundador da fé cristã na Armênia. 2 apóstolos, um território, uma igreja que dura até hoje. Isso não é lenda, é memória institucional. Agora, reflete comigo. Por que Deus usaria um homem que fez uma pergunta tão sincera para fundar igrejas em terras hostis? Talvez porque perguntas honestas abrem portas que discursos prontos não abrem. Tadeu não teve medo de questionar, teve medo de viver sem verdade. E foi fiel até o fim, ao lado de um ex-revolucionário, pregando um reino que nenhum império pode derrubar. Mas, enquanto a maioria dos 12 caminhava para o martírio, um deles seguia um caminho diferente. O único que ficou ao pé da cruz quando todos fugiram. O único que Jesus confiou os cuidados da própria mãe. Quer saber por que João, filho de Zebedeu, foi o único dos 12 que não foi morto, e como ele sobreviveu a um barril de óleo fervente? O próximo tópico revela. João, filho de Zebedeu. João era irmão de Tiago, o primeiro mártir desta lista. Os 2 eram filhos de Zebedeu, pescadores do mar da Galileia, chamados por Jesus enquanto consertavam redes com o pai. Isso está registrado em Marcos capítulo 1. Mas João teve um diferencial que nenhum outro dos 12 teve. Foi o único que ficou ao pé da cruz enquanto Jesus morria. Os outros fugiram com medo. João ficou. E foi a ele que Cristo, da cruz, confiou os cuidados da própria mãe, conforme João capítulo 19, versículos 26 e 27. Lealdade não é discurso, é presença na hora mais escura. E sabe o mais impressionante? João foi o único dos 12 que não foi morto. Não foi por falta de tentativa. Tertuliano, teólogo do século II, registra que João foi jogado em óleo fervente por ordem do imperador Domiciano, em Roma, e saiu ileso. Impressionado ou irritado, Domiciano então o exilou na ilha de Patmos, uma colônia penal rochosa no mar Egeu. Foi lá, no isolamento, que João escreveu o Apocalipse. Depois do exílio, ele ainda foi para Éfeso, na atual Turquia, e viveu até a idade avançada. Morreu de velhice. O único que ficou na cruz quando todos fugiram foi o único que não teve um fim trágico. Agora reflete comigo. Será que sobreviver foi mais fácil do que morrer? João viu todos os seus amigos serem executados. Carregou a memória de cada rosto, de cada grito. Escreveu o último evangelho décadas depois, quando já não havia mais testemunhas oculares para contestar. Talvez o martírio dele tenha sido interno, viver com a saudade, com a responsabilidade, com o peso de ser o último. Mas ele não falhou. Entregou a Bíblia com o evangelho do amor e o livro da revelação. E enquanto João encerrava sua jornada em Éfeso, um último nome entra na nossa lista. Não estava nos 12 originais, mas foi escolhido para preencher uma vaga deixada pela traição. Quer saber o fim de Matias e por que ele prova que Deus não desperdiça nenhuma história? O próximo tópico revela. Matias. Por fim,
Temos um discípulo que não estava na lista original, mas entrou depois, Matias. Ele foi escolhido para substituir Judas Iscariotes, que traiu Jesus e teve um fim trágico. Após a ressurreição, os 11 apóstolos restantes se reuniram para completar o grupo. O critério era específico. Precisava ser alguém que acompanhou Jesus desde o batismo de João até a ascensão. Uma testemunha ocular de tudo. 2 nomes foram levantados. Oraram, lançaram sortes e Matias foi escolhido. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 23 a 26. Sobre o ministério e a morte de Matias, a documentação oficial é bastante limitada. A tradição principal, preservada no livro O Espelho dos Mártires de Fox e em registros patrísticos, coloca Matias em Jerusalém, onde teria sido apedrejado e depois decapitado por volta do ano 63 d.C. Não há detalhes vívidos como nos outros casos, mas há um ponto crucial. A tradição não preserva nenhuma versão em que Matias tenha morrido de forma natural. Ele entrou na lista para cobrir uma vaga deixada pela traição e saiu pela mesma porta que quase todos os outros, a do martírio. Agora reflete comigo, porque Deus incluiria um homem sobre quem sabemos tão pouco, talvez para ensinar que fidelidade não depende de holofote. Matias não pediu para ser escolhido, foi chamado. E quando chamado, foi fiel até o fim. Considerando Iscariotes, ao todo foram 13 homens entre os 12 lugares, 12 finais trágicos. A maioria em territórios distantes, sem estrutura, sem benefício material. O único que sobreviveu passou por tentativa de execução e exílio. O que esses fins dizem sobre convicção real? É sobre isso que a nossa conclusão vai falar. E eu preciso que você fique até o último segundo, porque o que vou te dizer agora pode mudar a forma como você encara a sua própria fé. Chegamos ao fim dessa jornada, mas a pergunta que fica não é sobre como eles morreram, é sobre por que eles viveram. 13 homens, 12 finais trágicos, um que sobreviveu, mas carregou o peso de ser o último. Nenhum deles morreu por poder, dinheiro ou fama. Morreram por convicção. Isso muda tudo, porque se a história deles fosse inventada, eles não teriam pago esse preço. Ninguém morre por uma mentira que sabe que é mentira. Eles morreram porque viram, ouviram e tocaram em algo real. E agora, o que você faz com isso? Eu quero te provocar. Se Jesus te chamasse hoje para seguir ele com a mesma intensidade que chamou Pedro, Tiago ou Tomé, você iria. Ou a sua fé só funciona quando é confortável? Não estou aqui para te julgar, estou aqui para te desafiar. Porque a história dos 12 não é só um relato antigo, é um espelho. O que você está disposto a trocar pelo que acredita? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Quero ler cada uma. E se esse conteúdo abriu seus olhos para algo que você não sabia sobre a Bíblia, faz 3 coisas agora. Deixa o like, isso ajuda demais o YouTube a entregar esse vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que vão te impactar do mesmo jeito. Porque tem muito mais história real por trás das Escrituras que a gente precisa desvendar juntos. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está com a fé abalada ou que só quer entender melhor a palavra, compartilha esse vídeo agora. Não deixa essa mensagem parar em você. Espalhar a verdade também é uma forma de ser discípulo. Obrigado por assistir até aqui. Você é incrível. E até o próximo vídeo, onde a gente vai continuar mergulhando fundo na fé, na história e na verdade que liberta.